Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas. E hoje, especialmente aqui no canal EDC Defensa Oficial para vocês, tô trazendo a mais nova lanterna tática da Urcos, modelo FC12C. É isso mesmo, a nova lanterna, a nova versão atualizada da antiga e clássica Urcos FC12. Agora, na versão FC12C, eu vou trazer um review completo dessa nova versão atualizada da Urcos FC12, modelo FC12C, para vocês nesse vídeo. Esse vídeo tá imperdível, tem muita informação e conhecimento sobre lanterna nesse vídeo. Assiste até o final, não pula o vídeo, aproveita e vem comigo assistir o review da nova lanterna tática da Urcos, modelo FC12C. Antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa o seu like. O canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas. Aqui você encontra review de diversas lanternas de várias marcas, inclusive tem diversas lanternas da marca Urcos, que é uma marca excelente para você assistir review aqui no canal, com links sempre de compra com o melhor preço diretamente lá do AliExpress na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Inclusive vai ficar o link de compra dessa lanterna aqui da Urcos, modelo FC12C, a nova Urcos FC12, que é uma lanterna sensacional, incrível, com excelente custo-benefício de alta qualidade. Vai ficar o link aí para você comprar depois que assistir esse vídeo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Compra pelo link aqui do canal, dá essa força, apoia o trabalho do canal EDC Defensa Oficial, porque é dessa forma que eu consigo comprar e trazer mais lanternas aqui para vocês também, receber lanternas das marcas para poder testar e fazer review completo como esse aqui para vocês. Então, compra pelos links aqui do canal, dá essa força. Se você quiser comprar o Urcos FC12C depois que assistir esse review, compra pelo link que eu tô deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que eu agradeço muito. Beleza, pessoal? Bom, bora aqui pro review então da Urcos FC12C. Bom, a Urcos é uma marca parceira aqui do canal. Eu já comprei muitas lanternas deles, mas também algumas eu recebo de vez em quando em parceria com a marca. E a marca enviou em parceria a mais nova Urcos FC12C, a nova versão da antiga e clássica Urcos FC12, que agora já é a terceira versão da Urcos. Eu tenho as outras duas aqui, eu vou comentar sobre elas no vídeo, vou mostrar elas aqui, vou falar das diferenças, então assiste esse vídeo até o final para você saber, porque agora a nova versão, a princípio, vai ser essa que vai ser comercializada, a Urcos FC12C, que para mim, realmente agora ficou a melhor versão. Vocês vão entender o porquê nesse vídeo. Realmente está assim, muito otimizada, com buck driver, uma lanterna sensacional, perfeita para EDC e também para uso tático policial. Eles uniram aqui os melhores dos dois mundos aqui nessa nova versão e eu vou comparar com as antigas aqui e mostrar para vocês as diferenças e para vocês saber tudo sobre essa nova versão que está incrível. Ela vem nessa caixa aqui tradicional da Urcos, né? Escrito Urcos aqui. Aqui a gente tem já algumas informações. FC12C é o novo modelo. Cor Black. LED é o SFT40. Clássico LED aí, excelente para longo alcance. Temperatura de 6.500 K. 7 quer dizer que vem com bateria, que vem com o kit completo. Abrindo a caixa aqui da nossa Urcos FC12C, nós temos aqui um manual dela. Inclusive, a gente já vai dar uma olhada nesse manual aqui agora mesmo para ver algumas especificações. Entre elas, já vamos ver aqui a questão dos modos de iluminação, que tem algo diferente aqui para mostrar para vocês. Então, aqui já vamos ver o seguinte. A gente tem ali o modo Moon, que é o modo mais baixo, com 1 lumen, que dura 400 horas e alcança 6 metros. Temos o modo médio, que tem uma luminosidade de 300 lumens, que dura pouco mais de 4 horas, uma excelente autonomia no modo médio, alcança até 163 metros. O modo turbo com 1.600 lumens, que dura aí quase 2 horas, porém após 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, que é o tempo de execução do modo turbo, ele vai ter uma queda de iluminação por conta do aquecimento gerado na lanterna, e alcança até aí 332 metros. Se você desliga e liga a lanterna novamente, você cicla ela e ela volta nos 1.600 lumens. Modo estrobo 1.600 lumens, SOS 300 lumens e beacon 1.600 lumens também.
Ela tem uma resistência a quedas até 1 metro de altura, ela é IP68, ou seja, a prova d'água até 2 metros de profundidade. Ela utiliza uma bateria 18650 com 3.000 mAh, um LED SFT40 com 6.500K. Tem as angulações delas aqui para vocês verem, dela aqui, as dimensões também, e utiliza um buck driver que eu vou explicar para vocês qual é a diferença nesse vídeo. Ela também possui sensor ATR, que é o sensor de regulação de temperatura, quando a lanterna começa a aquecer no modo turbo. Para não haver um superaquecimento, ela baixa o brilho da lanterna automaticamente após 90 segundos, ou seja, após 1 minuto e meio. Ela vai baixar aí para casa ali de uns mais ou menos 300 a 500, 600 lumens, mais ou menos, talvez um pouquinho mais do que isso. Não diz especificado no manual, mas ela vai baixar por conta do superaquecimento que é causado. Inclusive, já respondendo a uma pergunta aqui que muitas dúvidas tem nos vídeos, é se é normal as lanternas aquecer no modo turbo. Sim, é normal. Toda e qualquer lanterna de qualquer marca vai aquecer no modo turbo por conta do alto calor gerado nas lanternas por conta da alta potência no modo turbo. Então as lanternas sim vão aquecer e vão ter um tempo de execução do modo turbo especificado. Aqui no caso da Urcos FC12C, como eu disse, 90 segundos, mas você desliga, liga novamente, ela volta em 1600 lumens, e a diferença é que com esse novo driver, com o buck driver, ela tem uma melhor otimização e demora um pouco mais para aquecer por conta da melhor regulação gerada aí pelo buck driver, que é um excelente, talvez um dos melhores ou o melhor driver para se utilizar em lanternas. Mas eu vou explicar isso durante o vídeo. Bom, o que vem na caixa aqui também? Temos aqui um encarte, temos aqui a nossa lanterna, já a gente vai dar uma olhada melhor nela. Um cabo USB do tipo C para carregar a bateria da lanterna. Aqui a gente tem também 2 O-rings, que são as borrachas reserva de vedação, e um Leonard para colocar na lanterna. E aqui temos finalmente a nossa Urcos FC12C, no detalhe, como vocês podem ver aqui, Urcos FC12C. Tem um C ali depois do FC12, né? É a nova versão toda preta, full black, muito linda essa lanterna. Ficou excelente. Vamos dar uma passeada pela nossa Urcos FC12C aqui para vocês poder olhar ela em detalhes. Incrível essa nova versão. Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Bom, aqui a gente tem então um refletor liso com o LED SFT40, que é esse LED clássico aí que tem uma iluminação com o hotspot central mais concentrado, e no caso aqui da Urcos FC12 ela tem uma projeção focal com esse conjunto óptico adotado nela, com o refletor liso, com essa lente mais curta e o LED SFT40, ela tem um perfil de iluminação mais Troll voltado a longo alcance, alcançando aí na casa dos 332 metros com 1.600 lumens na potência máxima no modo turbo. É um excelente alcance para esse tamanho de lanterna tática, é uma lanterna tática compacta, e também é um perfil de iluminação mais fechado. Vocês vão poder ver isso lá fora nos testes que eu fiz no escuro em campo aberto. Vocês vão poder notar isso, né? A Urcos FC12, tanto a antiga quanto essa nova FC12C, é o mesmo perfil de iluminação mais Troll, mais fechado, um hotspot mais concentrado, e também a área flood também é bem mais fechada e concentrada em torno do hotspot central projetado pela lanterna. Aqui a gente tem um botão lateral com LED indicador de nível de bateria na nossa Urcos FC12C. Quando está com o LED verde aqui, a bateria está carregada. Quando fica vermelho, ela está fraca. E quando está vermelho piscando, você tem que plugar o cabo USB do tipo C aqui na porta de entrada USB-C dela para carregar a bateria. Aqui em torno da cabeça da lanterna temos alguns dissipadores de calor, como vocês podem ver aqui. No detalhe ali, como eu mostrei, escrito Urcos FC12C. Toda preta, com um clipe de fixação duplo, o que é excelente, é um clipe removível da lanterna também. Aqui temos o tail cap com os passadores para colocar um Leonard na nossa lanterna, que já vem no kit, como eu mostrei. E aqui a gente tem o botão tático situado na cauda da lanterna com acionamento do modo tático turbo momentaneamente, também com o modo estrobo direto, que é a mesma interface da última versão da FC12, e também é a mesma interface, quase a mesma interface da SP35T.
mas aqui tem umas diferenças que eu vou explicar para vocês durante esse vídeo. Já vamos então desmontar também a nossa Urcos FC12C aqui, para a gente poder analisar o circuito interno, a bateria dela. Aqui a gente tem na conexão negativa mola banhada a ouro, excelente construção, perfeita usinagem na fabricação das lanternas da Urcos, é uma marca realmente de excelente qualidade e excelente custo-benefício. Temos aqui também o polo positivo, onde fica o driver e o LED da lanterna com mola banhada a ouro também. Excelente, pessoal, excepcional, não tenho o que falar. Excelente construção, alta qualidade da marca Urcos. E aqui a bateria 18650, 3.7 volts com 3.000 mAh, original da própria Urcos, que já vem inclusa no kit. Então ela vem completa por um preço aí excepcional, excelente. Vai ficar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado para você comprar, depois que terminar de assistir o review completo aqui da nossa Urcos FC12C. Agora eu vou pegar as outras versões aqui, pessoal, que eu tenho da Urcos FC12 e vou colocar na mesa aqui para vocês, para a gente poder fazer uma análise entre elas aqui, para eu comentar com vocês as diferenças das antigas Urcos FC12 aqui com essa nova Urcos FC12C. Bom, basicamente, como vocês podem ver aqui, elas são o mesmo design, tanto as duas Urcos FC12 antigas, aqui nesse caso essa cinza aqui, que é a cor grey, é a primeira versão da Urcos FC12, aqui desse outro lado, nessa cor preta com o anel azul em torno do botão lateral, é a segunda versão da Urcos FC12 que foi atualizada, e agora a terceira e última versão da Urcos FC12, que é o modelo FC12C desse review. O design é o mesmo, o LED também é o mesmo, LED SFT40, tail cap, tubo da lanterna, os botões também é a mesma coisa, a diferença é que essa nova FC12C é totalmente preta, por enquanto só tem disponível a princípio nessa cor, talvez a Urcos pode lançar em outras cores também, mas por enquanto somente toda preta assim. As outras versões até tinham cores diferentes, mas por enquanto toda preta a FC12C. Né? Então são lanternas praticamente iguais, porém tem diferenças importantes entre elas, que são a questão das interfaces, que foram mudadas, a interface de usuário, dos modos de iluminação e tudo mais, e também a questão do driver, que é muito importante, que na nova FC12C foi colocado um buck driver que é muito melhor, que é um driver muito mais otimizado, que regula muito melhor a questão da entrada de tensão e corrente para o LED da lanterna, também garante uma melhor eficiência energética e um controle preciso do brilho da lanterna. Né? O buck driver, pessoal, basicamente é o circuito impresso, aqui o circuito interno da lanterna que faz essa regulação de tensão e de corrente de entrada para o LED. Então é um driver que ele consegue ter uma regulação melhor, tanto na questão de superaquecimento da lanterna. Ele evita um superaquecimento, ele consegue também regular melhor o brilho, o controle do brilho, e também ele otimiza muito mais essa questão da regulação da tensão e também da questão do superaquecimento da lanterna, né? Não havia um superaquecimento excessivo, por exemplo, que outros drivers aquecem muito mais rápido a lanterna. E eu notei bastante isso aqui na Urcos FC12C, que o driver funciona de uma maneira muito eficiente, ele gasta menos energia, né? E não dissipa melhor o calor e não transforma tanto a energia em calor para a lanterna. Então ela vai sim também aquecer no modo turbo, obviamente, como todas as lanternas, porém de uma maneira mais eficiente na questão do consumo energético e também no controle de entrada de tensão para o LED. Então é um driver muito melhor e muito mais otimizado, o buck driver colocado aqui na nova Urcos FC12C em relação ao driver das versões antigas, da primeira e da segunda versão. Beleza? Bom, só por esse detalhe, por a questão de ter o buck driver, já é uma lanterna que está à frente das versões anteriores, essa nova versão FC12C. As outras são excelentes também, né, pessoal? Com certeza, mas a FC12C ela é uma otimização aqui, tanto nessa questão, né, energética, quanto na questão também do superaquecimento com o novo buck driver. Outra questão,
ela tem 1.600 lumens. As outras duas, tanto a primeira quanto a segunda versão aqui, tem 2.000 lumens. São 400 lumens a mais. Aí vocês podem dizer o seguinte, alguns de vocês podem pensar assim, então foi um downgrade, mas não. Na verdade é um upgrade. E eu vou explicar por quê. Embora essa potência na FC12C seja um pouco menor que nas outras duas versões, no caso aqui principalmente na última versão, na segunda versão aqui, né, porque a primeira versão já há muito tempo não é mais vendida, e eu acho que essa segunda versão aqui, eu acho que talvez, não sei se ainda vai continuar sendo vendida ou não, se vai ser descontinuada, mas eu acredito que vai ser focado na venda somente aqui da FC12C. Mas voltando aqui à explicação, a versão anterior, então, da Orcus FC12 somente, tem 2.000 lumens, e a nova FC12C tem 1.600. Essa diferença de forma prática e visual a gente não tem tanta diferença assim, a gente não nota tanta diferença, tá, pessoal? É importante dizer isso. São 400 lumens a mais? São. O alcance também é um pouquinho maior. Se eu não me engano aqui, na Orcus FC12 é em torno de 345 metros e na Orcus FC12C o alcance máximo é 332 metros. Mas isso é uma diferença mínima, pessoal. É questão de aí 10, 12 metros de diferença, então é muito, muito pouca diferença, não faz diferença nenhuma praticamente. E na questão visual também, esses 1.600 lumens para 2.000 lumens, é pouquíssima diferença também. Não baixou tanto assim a potência, porém, a grande sacada da Urcus nessa questão, utilizando o buck driver e diminuindo um pouco a potência de 2.000 lumens para 1.600 lumens aqui na nova versão FC12C, a grande sacada foi essa otimização do tempo de execução do modo turbo. A gente consegue ter um tempo de execução do modo turbo um pouco maior na FC12C, um superaquecimento da lanterna muito mais controlado, a lanterna começa a aquecer de uma forma um pouco mais lenta que a versão anterior FC12, então ela vai sim aquecer também, mas ela demora mais para aquecer, você consegue ter um tempo de execução do modo turbo maior, e quando ela começa a aquecer, o sensor ATR de temperatura já entra em ação, diminuindo o brilho e não deixando a lanterna aquecer tanto como a versão anterior. Então ela aquece também, mas ela vai aquecer menos, por conta do buck driver, que tem um melhor controle de temperatura, um controle mais eficiente, né? Muito mais eficiente e eficaz de forma energética da lanterna, do LED, né? E do sistema do circuito da lanterna. Então isso acaba sendo mais otimizado, ela está mais otimizada que a Orcus FC12. No caso, a FC12C ficou melhor otimizada, com essa baixa de potência de 2.000 para 1.600 lumens, não diminuiu tanto a claridade, o brilho da lanterna, e ao mesmo tempo a gente consegue ter uma melhor execução do modo turbo, não aquecer tanto, ficou, na minha opinião, melhor nessa questão e não perdeu tanta potência também. Sem contar que alguns testes que eu fiz, eu notei que após um tempo com a lanterna ligada no modo turbo, ela vai baixando o brilho, porém a Urcus FC12 antiga, ela cai bastante o brilho, enquanto que a FC12C ela se mantém num brilho mais alto após 4, 5 minutos com a lanterna ligada e acionada, por conta da melhor regulação térmica e mais eficiente do buck driver na FC12C. Então é uma lanterna que está muito melhor otimizada, com uma eficiência energética muito melhor que a antiga FC12, pessoal. E a diferença na potência de 1.600 para 2.000 é irrisória nesse caso. Não é nem praticamente perceptível em uso prático no campo. Então, e mesmo assim, 1.600 lumens é uma potência super alta para uma lanterna tática, né? Tem lanternas táticas aí que tem 1.000 lumens, 1.200 lumens, então a partir de 1.600 lumens para cima já é uma grande potência. Outra questão também que mudou é a questão da interface de usuário, dos modos de iluminação de acionamento da lanterna. Isso mudou bastante, que é o seguinte, cada uma dessas versões, das 3 versões, ela é diferente. Na primeira versão que foi lançada, a gente tinha modo passo a passo, modo ramping mode, modo momentâneo, mas não tínhamos o modo momentâneo, o acionamento tático momentâneo do modo turbo e nem do modo strobo. Só tínhamos modo passo a passo e ramping mode. Aí a Urcus lançou a segunda versão, que é essa daqui, atualizada com a mesma interface da SP35T. Eles tiraram o modo ramping mode, deixaram o modo passo a passo da iluminação escalonado e também
colocaram, no caso, o modo tático, que é acionamento do modo momentâneo do modo turbo momentâneo com um toque na cauda da lanterna e 2 toques no modo estrobo direto para ela ficar uma lanterna 100% e puramente tática. Só que foi retirado o Ramping Mode e deixado o modo passo a passo metrificado de lumens na segunda versão atualizada, que é essa daqui. Já aqui na Urcos FC12C, que é a terceira versão mais atualizada, a gente tem uma diferença, que na época eu lembro que muitas pessoas reclamaram que foi retirado o Ramping Mode, que o pessoal gostava bastante do Ramping Mode nessa lanterna, e agora voltou o modo Ramping Mode, que eu já vou explicar a interface completa para vocês da Urcos FC12C aqui no vídeo, mas foi retirado na segunda versão e agora na terceira versão FC12C voltou o Ramping Mode, porém foi retirado o modo passo a passo que tinha na versão anterior. Então, basicamente, na primeira tinha modo passo a passo e Ramping Mode, na segunda não tem o Ramping Mode, tem o modo passo a passo, e na terceira tem o modo Ramping Mode somente e não tem o passo a passo. Porém, ela mantém aqui na Urcos FC12C a questão do grupo tático, que você, com um toque no botão tático na cauda da lanterna, aciona diretamente o modo turbo e com 2 toques momentâneos aciona diretamente o modo estrobo também. Então, praticamente ela uniu o melhor dos dois mundos aqui com o Ramping Mode, porém não tem mais o modo passo a passo, e o grupo tático aqui também na Urcos FC12C. Então é uma nova interface de usuário, única que por enquanto só tem na Urcos FC12C essa nova interface. Inclusive, a questão do somente o Ramping Mode que foi deixado nela no primeiro grupo dela, com o Buck Driver funciona muito bem, porque ele tem um controle do brilho muito melhor, é uma rampa suave na descida e na subida da iluminação. Isso ficou incrível, pessoal, ficou muito bem otimizado mesmo. Essa lanterna tá muito, muito top, vale muito a pena você comprar ela. Tá aí o link, aproveitem. Bom, eu vou explicar detalhadamente também, pessoal, a interface dela para vocês e os modos da iluminação certinho. Como vocês viram no manual que eu mostrei, ela não tem toda uma metrificação de vários modos de iluminação justamente por isso, porque ela não tem o grupo passo a passo, que é aquele grupo que metrifica passo a passo vários modos de iluminação. Ela só tem o Ramping Mode e tem o grupo tático com, né, no caso, o modo médio de 300 lumens e o modo turbo de 1600 lumens, né, ou o modo estrobo, e tem o modo Moon ali, que é o modo de 1 lumen, que é o modo mínimo dela. Então ela não tem vários modos metrificados de iluminação, né, porque ela tirou o modo passo a passo e ficou somente com o Ramping Mode e o grupo tático, que tem menos modos, mas é uma lanterna mais direta ao ponto, e é perfeita para usar tanto no uso tático policial quanto no EDC. Bom, agora eu vou explicar para vocês, então, a interface completa de usuário de acionamento de todos os modos da nossa Urcos FC12C. Pegando a nossa Urcos FC12C aqui, então, é muito simples e fácil de operar ela. No primeiro grupo a gente tem o modo Ramping Mode, que é você clica no botão na cauda da lanterna uma vez e a lanterna já liga aqui no modo Ramping Mode, no modo mínimo aqui no caso que eu deixei o modo salvo na memória dela. Então, um clique no botão na cauda da lanterna, a gente liga a lanterna e outro clique no botão na cauda a gente desliga. Então, liga e desliga a lanterna através do botão tático na cauda, né? Bem simples. E aqui no botão lateral a gente troca os modos de iluminação. Aqui acendeu o LED verde, indicando que a bateria está carregada a 100%. Depois de um tempinho aqui, de alguns segundos, ele apaga. E aqui a gente ligou a lanterna no modo mínimo de iluminação dela aqui, na casa aí de uns 5 a 10 lumens, tá, pessoal? Tem um modo menos ainda ali de 1 lumen, mas eu vou explicar para vocês como é que aciona daqui a pouco. Bom, aqui eu estou no grupo Ramping Mode, que é o primeiro grupo que já vem de fábrica nela. Eu venho aqui no botão lateral e se eu pressionar o botão lateral, ele vai subindo até ele dar uma piscada e chegar no topo da rampa, que é os 1600 lumens, e aqui eu tenho 1600 lumens já diretamente na nossa Urcos FC12C. É muito potente, como vocês podem ver aqui. Se eu voltar no botão lateral aqui e ficar pressionando ele, ele vai descendo até o mínimo, ou eu posso pressionar e parar num ponto que eu quiser. Por exemplo, paro nesse ponto aqui, eu não tenho uma metrificação de lumens, né? Em nenhuma lanterna com o grupo Ramping Mode a gente consegue metrificar os lumens nessa subida ou descida da rampa. Então aqui eu estou nos lumens específicos que não tem metrificação, porque é o modo Ramping Mode, o modo rampa, né? Descida e subida de iluminação. Então aqui eu devo estar na casa aí de uns 500 a 600 lumens, mais ou menos, aqui, olhando, né, diretamente na iluminação da lanterna.
E se eu vier aqui no botão na cauda da lanterna, dar um clique e desligar, quando eu clicar novamente ela tem o Memory Mode. Ela memoriza sempre o último modo, entre aspas, vamos dizer assim, de iluminação que você deixou na lanterna, né? Não tem uma metrificação, mas ela vai sempre voltar naquela iluminação que você deixou. Se é na metade da rampa, como aqui no caso ela vai voltar na metade da rampa memorizada, ou se é no topo da rampa aqui nos 1600 lumens, se eu desligar no botão tático na cauda da lanterna, ligar novamente ela volta lá em 1600 lumens. Se eu deixar no modo mínimo, a mesma coisa também vai acontecer. Ela vai memorizar também lá o modo mínimo. Ó. Desligo a lanterna, ligo novamente, ela volta lá no modo mínimo. Bom, aqui também eu tenho essa opção aqui, por exemplo, com 2 cliques, eu ligo direto o modo turbo também aqui no botão lateral, dando 2 cliques no botão lateral, ligo direto o modo turbo de 1600 lumens nesse primeiro grupo. Com 3 cliques, 1, 2, 3, eu ligo o modo estrobo, mais 2 cliques após o modo estrobo eu ligo o modo SOS, mais 2 cliques eu ligo o modo beacon. Um clique ela volta para a iluminação que ela estava na rampa. 2 cliques modo turbo, ou 2 cliques ele baixa também para o modo mínimo. Ó. Se eu der 2 cliques e for para o modo turbo de 1600 lumens e der 2 cliques no botão lateral, ela baixa lá para o modo mínimo também. E se eu vier aqui no botão tático na cauda da lanterna e dar um clique, ela desliga, outro clique, ela liga novamente e volta no modo rampa que estava lá memorizado. Ok, pessoal? É bem simples. Para eu ligar o modo mais baixo de iluminação dela, o modo mundo em 1 lumen, eu fico pressionando o botão lateral e dou um clique no botão. Na cauda da lanterna ela liga em 1 lumen, ok? É bem fácil esse primeiro grupo dela aqui. E aqui, como vocês podem ver também, ó, o que eu falo para vocês, olha só como a rampa dela trabalha de forma suave com um preciso controle do brilho, ó, descendo e subindo e parando exatamente no ponto específico e de uma forma bem rápida e bem eficiente com esse novo Buck Driver. Ficou excelente a Urcos FC12C com esse novo driver e com o Ramping Mode de volta também. Bom, eu tenho também o grupo tático dela. Como que eu aciono? Clico na cauda da lanterna, ligo ela e dou 4 cliques aqui no botão lateral dela. 1, 2, 3, 4. Ela pisca algumas vezes e agora ela entra no grupo tático. No grupo tático eu tenho apenas 3 modos de iluminação básicos, que são basicamente o modo turbo, de iluminação com 1600 lumens, e aqui a gente tem também o modo médio da lanterna, com um clique no botão lateral, cai para 300 lumens, que é o modo médio dela metrificado nesse grupo tático, que é o segundo grupo da nossa Urcos FC12C. Dou um clique no botão na cauda da lanterna, desligo a lanterna. Toda vez que eu clicar na lanterna para ligar ela no botão tático na cauda da lanterna, nesse segundo grupo, que é o grupo tático, ela vai sempre ligar em 1600 lumens. Ela memoriza e sempre liga somente nesse grupo tático nos 1600 lumens, que é o modo turbo da lanterna. Eu tenho que vir aqui no botão lateral, dar um clique nele para baixar para 300 lumens se eu quiser trocar. E aqui com um clique eu fico alternando entre 1600 lumens ou 300 lumens. Com 2 cliques aqui nesse grupo, eu tenho o modo estrobo, com mais 2 cliques eu tenho o modo SOS, com 2 cliques eu tenho o modo beacon, com um clique volta para 1600 lumens com a luz fixa, um clique rápido no botão lateral cai para 300 lumens, outro clique volta para 1600 lumens, um clique no botão na cauda da lanterna ela desliga, outro clique ela liga, sempre em 1600 lumens direto nesse grupo tático, ok? Ela também tem aqui o acionamento tático momentâneo, que é aquele acionamento que você não dá o clique, você apenas toca levemente no botão da lanterna e fica pressionando o botão sem soltar, o botão tático na cauda da lanterna, então aciona de forma momentânea. Com um toque você aciona ela de forma momentânea no modo turbo de 1600 lumens, e com 2 toques momentâneos você aciona o modo estrobo direto dela também, com 1600 lumens. Um toque momentâneo modo turbo, fica pressionando o botão, 2 toques momentâneos, fica pressionando o botão, modo estrobo direto. Ok, pessoal? Isso aqui é excelente para o serviço tático policial. Então ela tem o primeiro grupo com Ramping Mode e o segundo grupo com grupo tático, que é perfeito para uso tático policial também. É uma lanterna 100% e puramente tática, que é para isso que serve, né? Você vai fazer uma incursão tática e trabalha como policial aí, chega e aciona com o modo turbo direto em 1600 lumens ou também o modo estrobo direto aqui com 2 toques momentâneos, que é excelente. E também no EDC para utilizar ela no grupo Ramp, né? Com ela ligada, como eu disse, se você der 4 cliques aqui
no botão lateral, ela alterna entre os grupos, né, entre o grupo Ramping Mode e o grupo tático também. Então, é bem simples de utilizar. A interface aqui da nossa Urcos FC12C é perfeita e ficou excelente com o grupo Ramping Mode e o grupo tático. Agora sim, ficou muito otimizada nessa nova versão atualizada FC12C. Aqui também a gente vai dar uma olhada no perfil de iluminação dela, como vocês podem ver aqui. É um hotspot bem concentrado no centro da iluminação, um feixe horizontal mais fechado e mais voltado para a projeção vertical da iluminação, com um hotspot com esse LED SFT40 voltado a um perfil de arremesso, né, de iluminação mais throw. Então, tá aí o perfil de iluminação da nossa Urcos FC12, um foco bem fechado e centralizado. Um excelente perfil de iluminação que a gente vai poder ver lá fora nos testes que eu fiz de iluminação em campo aberto da nossa Urcos FC12C. Vai ficar aí o link de compra dela na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Aproveita, corre para comprar, tá aí o link. Inclusive vai entrar em promoção também, aproveita e tá com um excelente preço, tem um excelente custo-benefício, altíssima qualidade que dispensa comentários da marca Urcos nessa nova versão FC12C. Tá incrível essa lanterna, muito bem otimizada. Tá aí o link, pessoal. Basta clicar no link e comprar a sua nova Urcos FC12C, beleza? Bom, agora vamos lá fora para a gente ver os testes de iluminação da Urcos FC12C. Vamos lá, pessoal! Testando a mais nova lanterna tática da Urcos, modelo FC12C lá fora no escuro, começando no modo Ramping Mode, subindo na rampa do modo mais baixo até chegar no modo máximo, aí no modo turbo com 1600 lumens, com esse novo driver aí, Buck Driver, que confere aí uma eficiência energética muito melhor à lanterna, um melhor controle do brilho até mesmo dentro do Ramping Mode. Aí eu troquei para o modo tático dela com 1600 lumens e 300 lumens no modo médio e 1600 lumens aí no modo máximo da iluminação com esse LED SFT40. Como vocês podem ver, um perfil de iluminação com um feixe mais concentrado, mais focado, mais throw a longa distância. Aí eu ligo o modo estrobo da nossa Urcos FC12C. Uma excelente iluminação, um excelente throw, um excelente alcance, alcança mais de 300 metros de iluminação. Para uma lanterna tática está perfeito, uma ótima potência com 1600 lumens, ilumina muito bem aí o terreno. É um foco mais fechado, mais concentrado, por conta do conjunto óptico combinado dessa lanterna com LED SFT40 e o refletor liso, mais fechado. Então a gente tem um flood, uma circunferência de iluminação mais fechada, concentrada, com um hotspot projetado a longo alcance. Como vocês podem ver aí na estrada, ilumina muito bem distante lá a 150 metros lá no fundo da estrada. Então uma excelente iluminação da nossa Urcos FC12C aí, com esse novo driver, com o mesmo LED e com 1600 lumens. Na minha opinião foi um upgrade, uma lanterna sensacional tática, que agora tem grupo Ramping Mode, tem o modo tático e ainda com acionamento do turbo direto, como eu mostrei para vocês, com acionamento do modo estrobo, uma lanterna puramente 100% tática, com um novo driver, excelente, de altíssima qualidade, com excelente custo-benefício. Vai ficar o link de compra dela aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para vocês comprar. Vale muito a pena essa nova versão da Urcos modelo FC12C. Sensacional lanterna tática, pessoal, tanto para EDC quanto para uso tático, vale muito, muito a pena mesmo. Vai ficar o link aí para você comprar. EDC Defensa Oficial fica por aqui. Fiquem ligados que está chegando muita novidade, especialmente para vocês aqui no canal EDC Defensa Oficial. Até o próximo vídeo e fiquem aí com a iluminação da Urcos FC12C. Valeu e um forte abraço.